umas lembranças da infância que a gente guarda com tanto carinho que parece até que aconteceram ontem, não é mesmo? Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação dessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas. Outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Tem umas lembranças da infância que a gente guarda com tanto carinho que parece até que aconteceram ontem, não é mesmo? Essa é uma dessas histórias. Um momento em que eu, sem saber, acabei percebendo que poderia fazer algo para além da minha própria imaginação. Algo que me acompanha até hoje. A memória para as coisas que realmente despertam a minha curiosidade. Eu estava na segunda série, com uns 7 ou 8 anos, quando a professora chegou com um convite muito especial. Ela queria que eu fosse uma das pequenas cientistas na feira de ciências da escola. Nossa, eu fiquei animadíssima. Mas também, pequena cientista, eu me senti tipo uma detetive da natureza, pronta para desvendar os segredos do mundo. E o tema daquele ano? As plantas. Era simples. Cada aluno que participava recebia um roteiro para decorar e apresentar. Só que tinha um problema. Decoreba nunca foi o meu forte. Memorizar palavras soltas, sem um sentido por trás, sem entender de verdade, não funcionava para mim. Mas aquilo ali, nossa, aquilo me pegou de um jeito que eu queria entender tudo. Queria saber o porquê de cada folha, de cada caule, de cada raiz. E quanto mais eu aprendia, mais queria saber. Não decorando, sabendo, entendendo. O roteiro que a professora deu era básico. Falava sobre fotossíntese, partes da planta, umas curiosidades aqui e ali. Só que eu não me contentei com isso. Eu queria mais. Então eu comecei a pesquisar por conta própria. Pedia livros na biblioteca, perguntava para os adultos, queria entender não só o que estava escrito no roteiro, mas tudo o que eu pudesse descobrir sobre o assunto. Era como se a minha cabeça fosse um imã de informação absorvendo cada detalhe. E aí o grande dia chegou. A feira de ciências estava montada e cada turma tinha o seu espaço. A minha, claro, estava lá com o nosso tema das plantas. E eu estava empolgadíssima. Só que tinha um pequeno detalhe. Eu não queria só apresentar a minha parte. Eu queria falar de tudo. A professora esperta e que já conhecia o meu jeitinho, dividiu bem direitinho quem falava o quê. Porque se dependesse de mim, eu ia me empolgar e roubar a fala dos outros. Mas ainda assim, dentro do que eu podia, eu falava além. E falava e explicava tudo com um brilho nos olhos. Se um professor passava, lá estava eu dando um mini seminário sobre a importância da clorofila. Se era um pai de um aluno, eu fazia questão de mostrar como as raízes absorvem a água e os nutrientes. Para os meus próprios pais, então, coitadinhos. Eles já tinham me ouvido repetir o mesmo discurso várias vezes antes da feira de ciências. E no dia, a mesma coisa. Eu queria que todo mundo passasse ali. Queria explicar tudo. Queria ver a expressão das pessoas quando eu falava algo que talvez elas não soubessem ainda. Aquela sensação de dividir conhecimento, de fazer alguém se interessar pelo que eu estava contando, era incrível. E foi ali, naquela pequena banca de ciências, que eu me dei conta de algo. A minha memória funcionava de um jeito muito peculiar. Eu não conseguia decorar qualquer coisa por obrigação. Mas se um assunto me fascinasse, se despertasse a minha curiosidade, eu aprendia de um jeito natural, quase sem esforço. Absorvia tudo. Na verdade, quase sem esforço não, Eu tive muito esforço para aprender tudo aquilo. Mas parecia, para mim, que eu estava apenas absorvendo. Como se aquelas informações encontrassem um espacinho especial no meu cérebro e dissessem, pronto, agora você nunca mais vai esquecer disso. Essa foi uma das primeiras vezes em que percebi que aprender para mim não era sobre decorar. Era sobre mergulhar, era sobre se conectar com as informações, fazer perguntas e além do que estava no papel. E anos depois entendi que essa é uma característica muito comum em pessoas com altas habilidades, a capacidade de perceber profundamente, de entender profundamente um assunto e de buscar saber cada vez mais sobre ele. A sede por saber mais e mais. E a memória que se expande quando aquilo realmente faz sentido. E foi assim, no meio de uma feira de ciências, na segunda série, falando sem parar sobre plantas, que eu descobri esse superpoder da memória. E desde então, sigo usando ele sempre que um assunto novo me chama a atenção.
Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!